Salve, salve, galera! Na aula passada construímos o triângulo escaleno, ou seja, um triângulo que tem três lados de medidas diferentes. Construímos também o triângulo isósceles, triângulo que tem dois lados com a mesma medida. E, consequentemente, os dois ângulos da base são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Esse é o triângulo isósceles, iso de igual, dois lados com a mesma medida. Dois lados congruentes e, consequentemente, os dois ângulos da base, esse daqui com esse, com a mesma medida. Bom, o meu objetivo, então, é construir o triângulo equilátero, ou seja, dados os segmentos AB, AC e BC, onde AB é igual a AC e AC é igual a BC, ou seja, os três lados têm a mesma medida, construir o triângulo ABC. Perceba que os três segmentos têm a mesma medida. Para isso, vou pegar a régua e o passo crucial, passo 0, é traçar a reta suporte. Agora, vou pegar o compasso e pegar a folha, que os três segmentos estão aqui. Vou pegar a ponta seca do compasso e vou fixar em um dos três segmentos. Posso escolher qualquer um porque os três são iguais. Então, vou pegar a ponta seca, fixar na extremidade do primeiro segmento e, com a abertura do compasso, abrir até o grafite coincidir com a outra extremidade. Tendo essa abertura, ou seja, a abertura do primeiro segmento AB, o primeiro passo é pegando essa abertura e transferir para a minha reta suporte. Ou seja, com a ponta seca do compasso, eu não faço nada com a abertura, eu preservo ela e vou colocar a ponta seca aqui na reta. Digamos. E aí eu vou marcar esse ponto. Vou chamar esse ponto de azão. Agora, fixar a ponta seca em azão e traçar um quase arco de circunferência, de modo a tocar a reta suporte. Marco esse ponto e vou chamar de Bzão. Pronto, eu transportei o primeiro segmento, o segmento AB. Agora, o segundo passo é fazer a mesma coisa, ou seja, fixar a ponta seca em uma das extremidades do segundo segmento e, com a abertura, abrir até coincidir com a outra extremidade. Porém, observe que os três segmentos são iguais, são congruentes. Então, não é necessário eu pegar e fazer tudo de novo, visto que os três lados são iguais. Então, preservando essa mesma abertura, vou pegar a ponta seca do compasso e fixar
em um dos dois pontos. Vou começar pelo ponto A da esquerda. Fixando, vou construir um arco de circunferência. Bom, para a gente perceber, eu vou construir uma circunferência completa. Pronto. Construí essa circunferência à esquerda. Agora, o passo seguinte é pegar a medida do segmento BC, como é igual à anterior, vou fixar a ponta seca no outro ponto, no ponto B, para construir outra circunferência. Fixando a ponta seca do compasso aqui, vou traçar a circunferência à direita. Muito bem. Eu tracei um pouquinho para lá, né? Eu dei uma afastada, mas tudo bem. Temos aqui duas circunferências. Note que elas se tocam nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Bom, como a reta suporte divide o plano em dois semiplanos, eu vou olhar para o semiplano de cima aqui. Então, essas duas circunferências se interceptam nesse ponto. Eu vou chamar esse ponto, o terceiro ponto, de ponto C. Muito bem. Agora, basta, para dar o checkmate, ligar os dois pontos, ligar o segmento. Por fim, né, vou traçar por dois pontos, passo uma única reta. Então, eu posso traçar esse segmento. E, analogamente, vou traçar por esses dois pontos, pelo ponto B e pelo ponto C, um segmento. Portanto, temos ABC, um triângulo. E esse triângulo, ele é um triângulo equilátero. Tem os três lados com a mesma medida. E por que isso? Perceba que AB é o raio. É o raio da primeira circunferência. E, claro, também da segunda. Por ser o raio, eu vou chamar de R'. Perceba que eu posso fazer isso daqui. E uma interpretação para o raio é que ele é o segmento. De fato, observe que ele é o segmento, onde uma extremidade é o ponto que intercepta a minha reta suporte e a circunferência, ou seja, é um ponto na curva, e a segunda extremidade é esse ponto aqui que eu chamo de centro. Então, o raio é um segmento, onde um ponto, a extremidade, é um ponto que pertence à curva, e a outra extremidade é o próprio centro. Temos o raio. Note que AB é o raio, assim como o AC. O AC é o raio. Então, AB tem a mesma medida que AC. Do mesmo modo, para a circunferência à direita, BA é o raio, onde B é o centro e A é um ponto que pertence à segunda circunferência. Perceba que BA é o raio e BC também é o raio. Beleza, então, note que as três medidas são iguais. Portanto, temos um triângulo que se chama
Deixa eu escrever. Triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Então, AB é igual a AC e AC é igual a BC. Isso aqui é um triângulo equilátero. Então, os três lados são iguais e, obviamente, os ângulos que se formam por esses segmentos, os três ângulos também têm a mesma medida. Tudo bem? E foi esse triângulo que eu construí com os palitinhos de sorvete. Triângulo equilátero. Bonitinho, né? Os três lados têm a mesma medida e os três ângulos também têm a mesma medida. Esse é o triângulo equilátero, que foi construído com régua e compasso.